Meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu estou aqui hoje para te falar sobre a importância do planejamento patrimonial da família. Tá? Esse é um assunto muito importante que você tem que levar para a sua vida e que pouca gente fala disso, pouca gente sabe disso. Né? Por quê? Porque todo mundo acha que o inventário ele é obrigatório no Brasil. E aí eu te faço a pergunta: o inventário é realmente obrigatório no Brasil? Não. O inventário só é obrigatório para quem não se planeja. Tá? Se você não se planejar, aí sim vai se aplicar as regras que o Estado elaborou para você, que os nossos legisladores, nossos políticos deixaram preparadas para você, caso você não se planeje. Agora, se você se planejar, você pode fazer muito diferente disso e, inclusive, evitar o inventário. A sua família não terá que passar por inventário no momento que você não estiver mais aqui. Isso por quê? Quando a gente depende do Estado ou depende de um terceiro para decidir a nossa vida, normalmente esse terceiro não vai olhar para a nossa realidade e buscar a melhor saída possível. Muitas vezes, ele vai buscar a saída que interessa para ele e não para você ou para sua família. Então, planejamento patrimonial da família, ele é muito, muito, muito importante por conta disso, né? Porque a partir daí, você pode tomar suas decisões e deixar o seu patrimônio ajustado da forma que você quiser. Essa matéria não é muito difundida exatamente porque tem muita gente que não tem interesse que você saiba disso. O primeiro deles é o Estado, porque é o maior beneficiado em um inventário. Agora, se você tem patrimônio, e eu digo patrimônio é pelo menos um imóvel ou valores investidos, né? Se tem algum patrimônio, vamos dizer que some pelo menos uns R$ 300.000, o planejamento patrimonial da família já começa a fazer sentido para você. Porque o planejamento patrimonial da família, ele não é para multimilionários, não é só para os multimilionários. Os multimilionários já fazem ele. Agora, é importante que você saiba que não é um procedimento tão custoso, tão caro. O maior beneficiado do planejamento patrimonial da família é exatamente a classe média e classe média alta. Por quê? Porque essas pessoas não se planejavam, né? Não tinham esse conhecimento. E aí, por não ter esse conhecimento, acabavam caindo num processo de inventário lá na frente, sem saber que havia uma outra saída. Mas então agora você já sabe disso. Se você se planejar e se você fizer um planejamento patrimonial da família bem estruturado, com um profissional da área, um profissional especializado, gabaritado, hábil a mexer com todas essas ferramentas, todo esse arcabouço de ferramentas que a gente tem, você pode evitar o seu inventário. Sua família nunca mais você vai ouvir falar de inventário. Igual a gente não ouve falar dos inventários dos bilionários. Né? Alguém já ouviu falar de inventário bilionário? Não, não existe. Né? Por exemplo, irmão Safra, né? De dois faleceram. Você ouviu falar do inventário deles? Não, né? O único que a gente teve notícias foi o inventário do Gugu, porque o Gugu ele não vinha de uma família rica, né? Então ele não tinha essa cultura de fazer o planejamento patrimonial da família. E o que aconteceu? Está toda essa briga na justiça agora por conta de bens dos herdeiros. E quer coisa pior do que briga por conta de bens de herdeiro? Quer a sua família brigando? Porque uma hora, quando você está aqui, está tudo bem. A hora que entra dinheiro no meio, muitas famílias, não acho que é o caso da sua, mas muitas famílias acabam se desentendendo, e às vezes por pequenas coisas. Então, se você tem patrimônio, tem um imóvel, é importante que você deixe isso organizado, né, de uma forma que eles não vão precisar passar pelo inventário. E como acontece isso? Através do planejamento patrimonial da família, a gente pode estabelecer que, no momento que você não estiver mais aqui, a sua família receba o seu patrimônio da forma que você sempre desejou, organizado da forma que você sempre desejou e distribuído dessa forma. Claro, a gente tem alguns critérios legais para serem observados, mas, via de regra, a gente consegue estabelecer a forma que você imaginou
sempre mantendo dentro da lei. Todo procedimento é feito estritamente dentro da lei, e é uma lei antiga, vale dizer, é uma lei de 76, é a lei de sociedade anônima que a gente usa por base para fazer esse planejamento. E por que que você deveria fazer esse planejamento? Bom, alguns motivos eu já te falei, né? Primeiro, você conseguir deixar tudo organizado e evitar que a sua família passe pelo esse horror que é o inventário. Mas tem outros motivos também. Através do planejamento patrimonial da família, você consegue ter uma redução dos impostos, redução da carga tributária, né? O impacto tributário financeiro que vai ter na transmissão dos seus bens vai ser muito reduzido mesmo. Porque no inventário, além do ITCMD, você vai ter que pagar certidões, vai ter que pagar cartórios de notas, cartórios de imóveis e o advogado de inventário, que é muito mais caro que um advogado que vai fazer um planejamento patrimonial da sua família, que pode fazer isso com calma, enquanto você está aqui discutindo o preço, tudo mais, né? Diferente de lá no inventário, quando você tem 60 dias, a sua família tem 60 dias para abrir o inventário, e aí precisa contratar um profissional às pressas. E a gente sabe que tudo feito às pressas, na urgência, acaba saindo mais caro. Então, a gente imagina aí um chute, um cálculo de padaria, que o planejamento patrimonial da família saia em torno aí de 20%, 10% do que custaria o inventário. Então, essa é outra importância de fazer o planejamento patrimonial da família. Outra questão, além da economia, né, que você vai ter, que é gigantesca, é deixar o seu patrimônio organizado e protegido. Por quê? No momento que a gente faz o planejamento patrimonial da família, a gente também faz uma organização patrimonial, exatamente dentro desse sistema, para acomodar os seus bens de uma forma a serem transferidos futuramente para os seus herdeiros, da forma que você vai passar para a gente. Mas não é só isso. No momento que a gente faz esse planejamento, a gente vai passar os seus bens, os seus imóveis, os seus investimentos, para dentro de uma célula cofre. E lá dentro desse cofre, o seu patrimônio vai ficar protegido, totalmente resguardado. Resguardado contra ações de terceiros, resguardado dos terceiros, que a gente chama, né? Que é o genro e a nora. Então, assim, eles não vão ter acesso a esse patrimônio, exceto se você quiser, se você assim desejar, é claro, eles vão poder ter acesso a esse patrimônio também. Mas, muitas vezes, a gente não sabe com quem que o nosso filho vai casar e a gente sabe que, no momento do divórcio, vamos dizer que seu filho venha passar por um divórcio, as coisas podem mudar. Então, com o planejamento patrimonial da família, a gente consegue deixar esse patrimônio que você vai deixar de herança para o seu filho totalmente resguardado, sem a possibilidade desses terceiros venham angariar parte desse patrimônio. Isso fica tudo planejado, tudo direitinho, e mais, seus filhos recebem patrimônio no dia seguinte que você não estiver mais aqui. Então, não precisa esperar 60 dias, não precisa dar entrada em cartório, não precisa fazer nada. Mesmo no inventário extrajudicial, ele não vai levar menos de 6 meses. Se for judicial, diria que é quase impossível levar menos de um ano, além de todas as despesas do inventário judicial, que são muito maiores ainda que do inventário extrajudicial. Então, com o planejamento patrimonial da família, o seu filho, seus herdeiros, recebem no dia seguinte, sem briga e sem outros custos, né? Você vai ter um custo na hora de fazer esse planejamento, que é muito mais barato que o custo de inventário, mas lá na frente, os seus filhos, seus herdeiros, não terão custo algum para receber essa herança de fato, né? E a gente vai explicar tudo direitinho, como isso é feito, tudo transparente, tudo registrado em cartório, não tem dúvida nenhuma, e é um sistema muito sólido, muito sólido. A gente não tem histórico de alguém ter conseguido desfazer o sistema, exceto você, que enquanto você está aqui, você tem total flexibilidade para alterar o sistema ou até desfazer. Mas um terceiro, através de uma ação judicial, não dá para dizer que é impossível, mas a gente não tem histórico nenhum, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que a gente pode esperar tudo da justiça, mas seria uma coisa, uma aberração muito grande
e que provavelmente seria corrigido aí nos tribunais superiores. Então, essa é a importância de fazer o planejamento patrimonial da família, é deixar você e sua família tranquilos e ainda economizando muito dinheiro. Então é isso, gente, e espero vocês logo mais. Obrigado e até mais.